A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio, eu quero compartilhar com você, nesse dia, uma porção da rica palavra de Deus, que encontra-se no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 14, verso 32, que diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui, enquanto vou orar. O título desta reflexão é Investimento. O significado da palavra investimento é muito interessante. Em cima desse significado, podemos também extrair diversos ensinamentos. Diz que investimento é a aplicação de recursos, tempo, esforço, a fim de se obter algo. Então vejam que a palavra investimento tem um significado de aplicação. É quando vamos aplicar algo com a finalidade de se obter algo. Por que eu falo algo e algo? A aplicação de algo como recursos, como tempo, como esforço, a fim de obter-se algo. A palavra de Deus, ela é rica em exemplos de investimento. Mas eu tenho certeza que quando eu falei do investimento, na cabeça da grande maioria que ouviu, deve ter vindo investimento de recursos financeiros. É o que nós escutamos mais falar. A gente não escuta muito as pessoas falarem acerca de investimento de tempo, investimento de esforço. Pessoas falam sobre esse tema, mas o foco principal quando falamos da palavra investimento é investimento financeiro. É aplicação em bolsa de valores, investimento em renda fixa, investimento em poupança, investimento em fundo imobiliário, etc. Cada tipo de investimento busca-se obter-se algo, que é o lucro, que é o rendimento. Mas só que eu não estou aqui hoje para falar acerca de investimento financeiro. Eu estou aqui para falar de um investimento que o nosso próprio Deus fez e continua fazendo por nós. A palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o maior exemplo de investidor. Deus investiu o que ele tinha de melhor e ninguém investe algo que tem de pior. Investimos sempre quando temos algo bom para se investir, algo precioso. E Deus é o nosso maior exemplo de investidor, como eu disse. Ele investiu o seu Filho, o seu bem mais precioso, para que viesse a este mundo, pagasse um alto preço por mim e por você, para que ao final disso tivesse algo a ser obtido, que era a vida eterna. Jesus Cristo foi enviado por Deus. Deus investiu em nossas vidas, dando o de melhor que ele tinha, o seu Filho. Seu Filho cumpriu o que tinha que ser cumprido nesta terra, para que eu e você, acreditando nele, pudéssemos obter algo. Que algo é esse? A vida eterna que só existe em Jesus Cristo. Jesus Cristo também é o nosso grande exemplo de investidor. Ao longo da sua caminhada, ao longo do seu ministério, Jesus Cristo sempre investiu em pessoas. Jesus Cristo sempre investiu em oração. Jesus Cristo sempre procurou dar a atenção que as pessoas precisam e mostrar a elas o verdadeiro e único caminho, que era Ele próprio. Jesus Cristo investia em algo que me chama muita atenção, é tempo de oração. Jesus Cristo tirava tempo para orar com que objetivo? Ele investia tempo para orar porque ele precisava obter algo. O que Jesus Cristo precisava obter? A comunhão com o Pai, a intimidade com o Pai, a força vinda do Senhor, o ânimo, a paz, a alegria. Tudo isso e muito mais Jesus Cristo buscou investir tempo em oração, de oração para obter em Deus
aquilo que ele precisava, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele passou por muitas lutas nesta terra. E no texto que nós lemos está muito claro, quando Jesus Cristo, ele estava no Getsêmani, no momento de sofrimento, no momento onde ele estava sendo prensado, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que iria ser traído, ele sabia que iria ser preso, ele sabia que iria ser humilhado, ia ser levado ao madeiro, à cruz do Calvário, por mim e por você. Então, naquele momento em que ele estava sofrendo, em que ele estava clamando, ele investiu tempo de oração. Jesus Cristo poderia fazer qualquer outra coisa, ficar somente chorando, ficar somente ansioso por aquilo que ele sabia que iria passar. Mas Jesus Cristo resolveu investir em tempo, porque ele sabia que em Deus ele teria força para passar por tudo que ele passou e obter lá na frente aquilo que ele foi para aquilo que ele foi enviado, nos conceder a vida eterna por meio do seu sacrifício. Jesus Cristo orou. Jesus Cristo buscou no momento mais difícil ali da sua vida, que era o prenúncio de tudo que iria acontecer de sofrimento, ele investiu tempo de oração. Diante disso, caro ouvinte, é algo que nós temos que traçar um paralelo, contextualizar em nossas vidas. Em que nós temos investido? Nós temos investido em recursos financeiros somente? Temos investido em tempo de qualidade? Temos investido esforço para se obter algo? Nós temos realizado investimento em que área? Deus hoje, por meio da sua palavra, nos prova que nós podemos sim investir. Investir também em recursos financeiros, se você o tem, não há problema algum nisso, é bênção de Deus para a sua vida. Mas nós temos que procurar investir tempo de comunhão com Deus. Como é que está o seu tempo de oração? Como é que está o seu tempo de meditação na palavra de Deus? Como é que está o seu tempo em relação a investir em vidas que precisam ouvir a voz de Deus, que precisam de um abraço, de uma palavra amiga? Estamos investindo tempo para isso? É o que Deus hoje nos confronta. Nós temos que ter tempo para Deus. Nós temos que ter tempo para orar, para buscar a sua face, ter intimidade com Ele, para nos fortalecermos nele, para ouvirmos a sua voz. Temos que investir tempo para buscar a Deus na nossa congregação, porque lá Ele ordena a bênção para sempre. Ele fala conosco, Ele usa vidas, nos usa naquele contexto também. Estamos investindo tempo em jejum para fortalecer a nossa vida espiritualmente, para tudo aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Será que nós temos investido tempo para estar com a nossa família? Não é só na caminhada de fé, caro ouvinte. Deus nos deu uma família, Deus nos deu filhos, Deus nos deu pessoas para nós administrarmos emocionalmente. E aí, estamos investindo tempo de qualidade? E o esforço? Jesus Cristo, ele investiu em esforço. Quando ele saiu do Getsêmani, sofrendo, foi preso, traído, preso, ele fez um esforço sobrenatural naquela cruz, pensando em mim e você. Olha o esforço que Jesus Cristo fez, foi esforço de cruz, de aguentar aquela cruz, de aguentar a humilhação, para que eu e você estivéssemos hoje aqui com a certeza de que nele nós temos a garantia de vida eterna. Mas você tem feito esforços em sua vida para poder obter algo? Esforço para vencer o pecado, esforço para fazer o melhor para a sua família, para o seu casamento? Você tem investido tempo e esforço no seu casamento? Você tem investido tempo e esforço com os seus filhos? Tempo de qualidade, se esforçar para dar o melhor para os seus filhos? E você que é filho,
tem investido tempo e esforço para dar a atenção que os seus pais merecem? Será que nós temos investido recursos financeiros que Deus tem nos dado? Não estou falando em quantidade, mas para ajudar aquelas pessoas que precisam. A gente tem investido recurso, tempo e esforço da maneira correta? O Senhor Jesus sempre será o nosso norte, sempre será o nosso guia e o nosso maior exemplo. Ele investiu recursos financeiros em pessoas. Ele investiu tempo para abençoar pessoas e ter a comunhão com Deus. E ele aplicou um esforço maior que nem eu nem você poderíamos aplicar, que foi entregar sua própria vida na cruz do Calvário. E hoje nós temos que contextualizar todo esse tipo de investimento na nossa vida diária, na nossa vida do trabalho, na nossa vida de relacionamento conjugal, familiar, profissional, estudantil. Nós temos que saber investir, porque ninguém investe algo que não seja precioso. Ninguém investe algo sem querer obter lá na frente um retorno. Então você quer ter um retorno na sua vida da parte de Deus? Invista tempo em buscar a presença dele. Você quer ter lá na frente um retorno da sua família? Invista tempo e esforço para a sua família. Você quer ter lá na frente um retorno no seu ministério, na sua caminhada espiritual? Então você invista recurso, tempo e esforço. Que Deus possa abençoar poderosamente a nossa vida e que possamos aprender a importância de saber investir. Que o investimento nas coisas de Deus tem um retorno maravilhoso para as nossas vidas e para as nossas famílias. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.